Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo a respeito aí do concurso de professores do estado de São Paulo. Bom, é uma informação importante aí que eu falei em outro vídeo, não sei se todos viram, porque alguns já tinham enviado suas videoaulas, é que foi prorrogado a entrega aí da prova prática, a videoaula lá de 5 a 7 minutos, até o dia 30. Então, se você, por um acaso, quiser reenviar, você pode cancelar o envio da anterior e reenviar o seu vídeo, fazer um outro vídeo e reenviar. O que eu percebi é que, e eu tive olhando hoje, bastante professores acabaram postando no YouTube, inclusive eu postei também a minha aula, aí, até porque eu tenho o meu canal, postando a aula, a videoaula de como ficou lá dentro do período. Então, fui vendo várias videoaulas e fiquei assim bem feliz, contente, né, com os professores apresentando as videoaulas, tá? Então, eu sou de matemática particularmente e acho que cada disciplina ela tem uma característica. Então, fui vendo alguns vídeos do pessoal de história, de outras disciplinas, ciências que os professores prestaram. Então, os professores estavam apresentando o vídeo como se estivesse numa sala dialogando com os alunos, que é bacana. Então, eu falava, olá, alunos, tudo, simulando que estava dentro de uma sala e desenvolvendo a aula. E achei interessante, bacana, o entusiasmo, a forma de apresentar. Particularmente, a minha aula, ela foi apresentada de uma forma diferente. O que eu faria com os alunos, a forma de abordar os alunos, tá? Até porque essa forma de abordar os alunos, as perguntas que eu vou colocar, seria interessante para atender algumas coisas que são pedidas. Mas não estou dizendo que a minha proposta é a ideal. É porque matemática, eu tenho que colocar as perguntas, eu tenho que investigar. Então, eu preferi, dentro do meu vídeo, apresentar a aula desta forma, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, uma coisa que, que aconteceu aqui, eu apresentei minha videoaula, tá? Só que há uns dias atrás, eu tinha apresentado aqui um vídeo com ideias para a gravação do vídeo da prova prática para o professor de Estado. Então, eu tinha feito um vídeo com essa ideia, ideias para a gravação da aula. Obviamente que esse vídeo aqui ele está mais longo, com 22 minutos, e eu vi muitos professores falando dessas ideias para a gravação da videoaula, coincidentemente, essas ideias que eu coloquei aqui, que era lá para o cálculo de média, medida de tendência central e medida de dispersão, o meu vídeo eu concentrei. Só que aí, na hora de gravar o vídeo, deixa eu voltar aqui, e eu tinha só 7 minutos, eu coloquei aqui, como que ficou a minha aula? Ela deu 6 minutos e 58. E eu senti a dificuldade, e talvez os colegas também, como que a gente sintetizar as coisas dentro de 7 minutos, tá? Eu não me preocupei muito com o meu vídeo, eu estou prestando esse concurso, mas eu não vou assumir o cargo de professor do Estado, tá? Então, estou fazendo porque eu tenho meu canal aqui, tenho procurado divulgar o meu canal, trazer ideias, e aí, obviamente, na tentativa de crescer esse canal, tá? E acabo tentando aí a proposta de ajudar alguns professores. Então, eu fiz a inscrição, eu mandei o vídeo, eu vou fazer a prova, depois eu vou corrigir as questões, mas não vou assumir o cargo do Estado. Para mim, não é interessante, tá? Eu sou professor na FATEC, tenho uma carga de aulas grande e, para mim, não interessa assumir esse concurso. Eu estou concorrendo lá no concurso da prefeitura, talvez esse me interesse um pouco mais, tá? Então, tem a chance
de assumir o cargo, mas do Estado, com certeza, não vou assumir. Eu trabalho no colégio particular, e não assumiria esse cargo do Estado, mas estou fazendo todas as etapas, tá? Então, aqui ficou a minha aula, e lá no meu vídeo anterior estavam as ideias. E aí eu senti a dificuldade para sintetizar, fazer os cortes e falar tudo que eu queria. Ficou perfeita? Não. Mas como eu não estou concorrendo, também não tem problema, tá? E agora, nesse vídeo aqui, eu fiquei vendo vídeos de colegas aí, a maioria dos professores de matemática acabaram escolhendo aí o cálculo de área por ser mais simples, tá? Eu fui ver lá o que as propostas, né, da prova prática da videoaula. Então, ela vale 40 pontos, o candidato vai ser habilitado se ele tirar nota a partir de 10, 25%. E aqui ele vem mostrando para a gente os critérios de avaliação, tá? Então, se o vídeo apresenta ideias seguindo uma sequência lógica, linear, com início, meio e fim, essa é a etapa 1. Depois ele fala, né, aqui, apresenta ideias de maneira parcialmente lógica e linear, então ele vai dando notas aqui. É como se fosse critérios. Depois o terceiro, apresenta as ideias de maneira confusa, sem sequência, sem clareza, eles vão estar avaliando isso. Em que critério você segue? Aqui depois, encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos. Utiliza metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes, que contribuem para as aprendizagens propostas e que retenham a atenção do aluno. Então, aqui ele traz, né? Se a gente vai utilizar metodologias que instigam a participação do aluno, tá? E ele vai falando, utiliza, aí não utiliza metodologias que instigam, tá? Aí vem para uma outra parte aqui, linguagem, tom de voz, expressões faciais. Se demonstra linguagem, clareza, coerência e variação, tom de voz, entusiasmo, ritmo e modulação. Então, vi alguns vídeos bacanas de história, professores assim extremamente entusiasmados, você percebe isso no vídeo, tá? E ele vai falando, se demonstra, se não demonstra, né? Demonstra dificuldade na clareza, então, gestão do tempo, se faz bom tempo, faz boa gestão do tempo, aí no final, faz a gestão do tempo de maneira inadequada, então ele vai avaliar isso aqui, tá? Mas o que me chamou a atenção, e a BNCC traz isso, é se a nossa proposta pedagógica, ela instiga a participação do estudante, tá? Então, eu vi alguns professores dando aula, falando como se estivesse com o aluno, mas e essa instigação, esse fazer o aluno participar da aula, o aluno tomar para si o desafio, tá? E aí eu tenho feito um trabalho desse, de planos de aula, e eu sempre digo assim, a minha maneira de entender um pouco é que o professor em sala de aula é aquela coisa, a metodologia ativa. O professor, hoje em dia, ele é mais o cara das perguntas do que da resposta, né? Então, a gente não é o professor que fica fazendo tudo, falando tudo, e sim como que a gente investiga, como que a gente tira esse conhecimento dos alunos, tá? Então, eu vi aí algumas atividades diárias, cálculo de área, bacana, tá? Vi os professores aí fazendo cálculo de área, mas não sei se serve como dica, porque eu nem vou gravar o vídeo mais. Mas essa questão de instigar o aluno, de tirar do aluno, de tentar a percepção dele para a conclusão dos conhecimentos, tá? Então, eu trabalho muito com roteiros de estudos e eu fiz aqui, não está propriamente um roteiro de estudo, mas essa aula prática para determinar o conceito da área de polígonos, primeira coisa que eu fiz uma pesquisa, nem digitei, um conceito de área, então, passar para o aluno o conceito, a área é a medida total de uma superfície, ou seja,
todo espaço que ela ocupa dentro de um plano, não apenas o seu contorno. Então, que o aluno entenda o que é esse cálculo de área, tá? E fale, para conseguir calcular a área de uma figura, é necessário analisar a figura e saber com qual delas estamos lidando. Então, é, eu vi alguns professores fazendo aí o cálculo de área, mas assim, eu percebi que a gente não trouxe a questão, pelo menos nos vídeos que eu olhei, o conceito da área, que a área é uma medição de superfície, tá? Então, o que eu estou colocando aqui na situação 1? E a gente pode até criar. Eu tenho um retângulo aqui na cor marrom, e eu quero saber a sua área, a medida total dessa superfície. E eu vou usar um quadrado como referência, tá? Então, eu tenho até aqui o GeoGebra, que eu uso bastante. Então, eu faria aqui ó, um retângulo, mais ou menos da superfície que eu coloquei ali. Então, dentro do GeoGebra, né? O que é um cálculo de área? Basicamente, eu coloquei lá o cálculo de uma superfície aqui, o que ela ocupa com a definição lá que ele fala, né? A área total de uma superfície, ou seja, todo espaço que ela ocupa dentro de um plano, não apenas do seu contorno. Então, qual que é a área aqui? Eu acho que a gente está esquecendo de dizer que a área é uma medição com um padrão. Então, eu pegaria aqui um quadrado como referência. Foi o que eu fiz. Então, a gente trazer para o aluno a ideia dessa comparação. Então, eu pegaria aqui um quadrado como referência. Deixa eu esconder aqui. Isso eu fiz. Trocar a cor aqui. Então, trazer um pouco essa ideia. Ó, vou colocar na cor azul que calcular essa região, essa superfície desse retângulo marrom, seria utilizar um padrão aqui. Então, eu teria esse quadrado azul e entender quantos quadrados aqui eu necessitaria para preencher essa área, tá? Então, aqui se eu vou fazer uma cópia, um Ctrl+C, Ctrl+V desse quadrado, ó, e fala assim, ó, quantos quadrados, essa é a minha referência, quantos quadrados eu necessitaria aqui para preencher? Então, conforme eu vou dando Ctrl V aqui, ó, eu vou colocando ao lado e vendo quantos quadrados iguais a esse eu precisaria. E aí, dentro da minha aplicação, eu falo que a situação 1, já colei os quadrados, quantos quadrados representados na cor azul seriam necessários para preencher o retângulo marrom na extensão do seu comprimento. Então, o aluno entender quantos quadradinhos aqui eu vou colocando um ao lado do outro para preencher a extensão do seu comprimento. Então, eu tento investigar e jogar uma pergunta assim: quantos quadradinhos você vai colocar aqui? Se ele percebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou dialogando com ele. Tá? Então, eu coloco lá aquela questão. O professor é o cara das perguntas. Quantos quadrados eu coloco aqui na extensão? Então, vou investigar. Se ele percebe, ó, são 7 quadradinhos aqui. Depois eu pergunto, quantas pilhas, barras, com a quantidade de quadrados azuis utilizados na questão 1, seriam necessários para cobrir toda a superfície do retângulo laranja? Então, depois que ele determinou que são 7 quadrados aqui, quantas pilhas, fileiras, barras ele precisaria para preencher? Então, ele vai determinar, eu preciso 3 pilhas iguais a essa da situação 1. Aí eu venho com outra pergunta. Quantos quadradinhos na cor azul foram necessários para cobrir toda a superfície do retângulo? Coloquei aqui laranja, daltônico, marrom. Então, quantos quadradinhos foram necessários? E no 4, qual operação matemática que faríamos com os resultados da questão 1? Só lembrando que aqui são 7 quadradinhos, e da questão 2, que são 3 fileiras.
qual operação matemática que faríamos com os resultados para chegarmos ao resultado da questão 3 aqui, que ele determinou, tá? Então, ele deixar esse aluno experimentar, que ele tente chegar à conclusão que ele vai multiplicar a quantidade que ele colocou na extensão do comprimento, multiplicado pela quantidade aqui na extensão da largura, da altura, tá? E aí coloco, se você fosse explicar de uma maneira prática para uma pessoa, como ela deve calcular a área de um retângulo, como você faria, e cabe uma vírgula, como você descreveria para ela os cálculos que devem ser feitos para ela obter a área de um retângulo? Que é simples, né? Ah, então vamos ver se esse aluno consegue ele concluir. Então, não sei, né? É uma opinião aí um pouco no vídeo dos colegas, mas e o aluno? Será que a gente está deixando ou a gente está, de novo, o professor passando as respostas? Ó, aqui tem um retângulo, esse aqui é o comprimento, tanto aqui a largura, você vai multiplicar. Vamos fazer esse aluno investigar um pouco. Por isso que o professor é o cara das perguntas, tá? Então, a situação 1 geraria isso. Aí, uma situação 2, eu apresento lá um quadrado marrom e o quadrado pequenininho de referência. E estou colocando. Na situação 2, apresentamos um quadrado na cor marrom e o quadrado referência na cor azul. Como você determinaria a área do quadrado marrom? Tá? Então, se ele já experimentou, ele entender, ó, eu consigo colocar 3 aqui na extensão do comprimento e consigo fazer 3 fileiras iguais a essa. O cálculo, pergunto, né? Aí eu vou relacionando. O cálculo do quadrado tem alguma relação com o cálculo do retângulo? Tá? Então, a gente joga as perguntas para o aluno. Obviamente, gente, que o professor vai estar mediando, olhando isso. Aí, como ficaria a fórmula para o cálculo da área do quadrado? Ele perceber que a medida que tiver aqui, eu nem coloquei a dimensão, tá? Mas a dimensão que tiver aqui, ele vai multiplicar pela dimensão, e é a mesma da altura aqui, da largura do quadrado, tá? Situação 3, eu falo assim, ó, na situação 3, pegamos o retângulo da situação 1, traçamos a diagonal AC e, em seguida, construímos o triângulo na cor verde. E eu pergunto mais uma vez, qual a relação da área verde com a área do retângulo marrom? Então, visualmente aqui, se ele vai perceber, opa, esse triângulo aqui na cor verde, que é metade, né? Dividiu por 2 a área do retângulo, tá? Como ficaria a forma para o cálculo da área do triângulo? Então, se ele já determinou lá em cima que é a base, essa medida do comprimento multiplicado pela altura, que basta ele dividir isso por 2, tá? Rapidamente. E aí, numa situação 4, eu verificaria se as conclusões e os conceitos formados pelos alunos são aplicados, né, em alguns exercícios. E a gente, na situação 4, dá alguns exercícios aqui de quadrado, retângulo e triângulo para ver se ele calcula essas áreas, tá? Não sei se nessa sequência, mas tentar aí no vídeo, e pode ser gravado, se a gente joga algumas perguntas, tá? Isso, se quiser. Eu vi alguns vídeos do professor meio que descrevendo o que deve ser feito. E eu estou propondo aqui, ou jogando essa interrogação, essa indagação, essa pimentinha aí, se não seria melhor a gente investigar, fazer com que esse aluno tire algumas conclusões a partir dele, tá? Que é um pouco o que ele pede. Se a gente utiliza metodologias que instigam a participação do estudante. E alguns exercícios a gente, alguns vídeos eu vi, a gente não está instigando, a gente está dando pronto. Obviamente que esse é um dos tópicos aí de avaliação. Ele vai ver se, como a gente diz, se você tem uma fala firme, e eu vi muitos professores aí
com essa fala firme, com entusiasmo na fala, né? Se você fez a gestão de um bom tempo. Então, já que pode trocar o vídeo, se for o caso, cancelar e enviar até o dia 30, não sei se a gente poderia pensar, tá? Obviamente que a questão do tempo é complicada, mas daria para descrever aí. Eu, particularmente, não vou colocar outro vídeo, se vocês quiserem ver o vídeo que eu gravei, tá? Mas eu estou trazendo essas ideias aí para sua montagem no plano de aula, ok? Então, é isso que eu tinha para esse vídeo aí. Se você gostou e não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever aí e dar essa contribuição para a gente, ok? Então, um grande abraço, continue estudando, se preparando, boa sorte para todos e até o próximo vídeo.